Cassinos e bingos voltam ao Brasil? O Senado Federal incluiu na pauta o polêmico PL, que legaliza os jogos de azar. Cassinos em resort, bingos permanentes, jogos de bicho e até apostas em corridas de cavalos podem se tornar realidade no Brasil. As promessas são grandes. 100 bilhões em investimentos e até 1,5 milhão de empregos. E um modelo regulatório de arrecadação, fiscalização rígida e combate ao crime. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você fica por dentro do que acontece. E, Anelli, é o projeto que visa a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo também. Vai ter alguma regra específica para essa jogatina toda, hein, Anelli? Explica pra gente. Sim, Kobayashi. Da mesma forma também, esse texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vem aqui agora para o Senado. Justamente a gente tem que contextualizar em um momento em que o governo federal busca de todas as formas aumentar a arrecadação e essa medida acaba tendo o apoio de parcela do governo federal, ainda que questões relacionadas ao comportamento e também ao vício dos jogos sejam um empecilho, mas o próprio governo federal tem apoiadores dentro do próprio executivo por conta da possibilidade de aumento de arrecadação com a permissão, então, de cassinos, de bingo, jogo do bicho, o chamado turf, né, que são as corridas de cavalo e tudo isso. A informação já está completa aqui. Podemos ter legalização de jogos de azar no Brasil. Eu quero ir com o Alan Gani, nosso liberal, conservador. Como é que você avalia agora essa questão aí, hein, Alan Gani? Você é a favor? Liberar aí aposta em cavalo, bingo, cassino? Explica pra gente sua visão. Olha só, Koba, eu como um bom conservador nos costumes, liberal na economia e libertário na balada, né, a piada aí que eu sempre faço, eu sou contra. Pelo seguinte, eu não acho que o Brasil tem um ambiente adequado para esse tipo de legalização. Talvez se fosse em outro país, eu tenderia a ser a favor. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, você tem o vício, né, já é um problema em si. A gente já tem uma saúde que é muito sobrecarregada, mas principalmente o crime organizado utilizariam essas plataformas aí, quer dizer, utilizariam todos os jogos, né, todas as formas de jogos para lavar dinheiro do narcotráfico e de outras atividades criminosas. Portanto, não acho que seja algo prioritário no país. Eu acho que traria problema tanto de lavagem de dinheiro e também de saúde pública com o aumento do vício. Inclusive, o Piperno fez uma postagem muito legal sobre isso. Que postagem que você fez, Piperno, sobre isso? Explica aí. Não, na verdade, eu trabalho com pessoas, né, que tem um grupo que, enfim, trabalha em cima de causas de dependência química e aí ampliaram também para a questão do jogo e principalmente para o vício, para a ludopatia. Então, esse é um problema que realmente ele aflige milhões de famílias. E eu acho que isso tem que ser avaliado e visto com muito cuidado, porque, veja, por mais que eu seja a favor da liberação dos jogos, eu acho que a gente também tem que estar muito atento aos efeitos colaterais disso aí. Então, por exemplo, no caso aí de liberação de cassinos, eu já até, enfim, debati isso aqui com o Alan. Primeiro, esse projeto ele é muito ruim em tudo. Por quê? Porque esse projeto ele prevê uma espécie de reserva de mercado em alguns... Vai ter estado que vai poder ter um cassino só. Qual vai ser o critério para isso? Por que só um? Tem que ser parente de pessoa importante. Ah, então, é aí que tem o problema. Então, aí já começa o problema. Segundo, eu acho que é fundamental que parte do dinheiro arrecadado, parte dos impostos arrecadados, já seja tributado, já seja, carimbado. Verba que já sai para atender pessoas que vão sofrer de dependência. Então, porque a gente vai... Isso é um efeito colateral claro, evidente, como já tem hoje no caso das bets. Então, o Estado e as pessoas e os próprios empresários desse setor, eles não podem ficar alheios a isso. Outra questão, como é que vai ser feito, por exemplo... feita a concessão das casas onde o cidadão vai poder operar o jogo, enfim, o jogo do bicho. Você vai chegar, por exemplo, lá na região de Padre Miguel, lá no Rio de Janeiro.
dominado aí pelos sucessores do Castor de Andrade, falar, olha, agora eu consegui na Caixa Econômica Federal uma concessão para colocar a minha casa lotérica aqui. Então, por favor, vocês me deem licença, que a partir de hoje eu vou operar o jogo aqui e vai ser tudo suave, tudo dentro da lei, não vai haver reação nenhuma. Como é que vai ser isso? O país está preparado para encarar essa realidade, que obviamente vai ser hostil para o jogo lícito nesse caso? Então tem uma série de questões que esse projeto não responde de forma nenhuma. O Gani, enquanto você estava falando aí, parece que o Gani estava se manifestando ali. Não, é só para fazer uma brincadeira. O Musa 13 é o que no jogo do bicho? Eu não sou do jogo, não, mas algo bom. Agora quer ver? Viu? Agora quer ver? Piperno 13 é o quê? Ah, se for lá, enfim, a dezena é borboleta. Matou. Sabe de tudo. Ô, Bruno Musa, você sabe que esse assunto é muito interessante para a gente tirar a prova real aqui dos conservadores liberais. Eu quero saber se você é a favor ou é contra essa liberação toda aí. Bom, vamos lá. Eu acho que todos os pontos dados pelo Alan e pelo Piperno têm o seu ponto de razão e de sentido, tá? O Brasil, ele realmente é um país complicado sob o ponto de vista de educação. A gente viu quantos bilhões foram gastos aí com dinheiro de auxílio para aposta. Mas, como muito bem disse, ontem nós comentamos e hoje também, eu, assim como o Gani, compartilho, eu sou conservador nos costumes, sou libertário na economia, então não acho que é o Estado que deva dar a prerrogativa de decidir aonde você vai gastar o seu dinheiro. Agora, veja, você não pode gastar o dinheiro que é distribuído pelos Bolsa Família, benefício de prestação continuada, afinal de contas, esse é um dinheiro oriundo do pagador de imposto como um auxílio. Esse dinheiro deve ser usado para o auxílio deles. Se você é dono do teu próprio dinheiro, ganhou o teu dinheiro, eu acredito que você deva ter a liberdade para fazer isso. Mas um comentário me chamou a atenção, que eu concordo, do Piperno, da dificuldade, quem vai ser, onde será a loja, onde serão os jogos e tudo mais. Volto no que nós falamos ontem. Dê um passo atrás. Eu acho que a burocracia criada pelo próprio Estado acaba dificultando isso ou impondo regras, como você brincou no começo, Cobá. Quem vai poder ser dono de um jogo vai ser o amigo do rei. E aí a gente começa a criar as disfunções que nós vemos já em outros locais da atividade econômica brasileira. Ou seja, privilégios setoriais para quem é mais próximo ao poder como um todo. Então, de novo, acho que eu deixei claro aqui. Filosoficamente, eu acho que não deve ser o Estado quem determina onde você, eu ou qualquer outro possa gastar o seu dinheiro, desde que você tenha ganhado através do seu próprio suor. Muito bem, agora eu quero entender, Zé Maria, porque há uma resistência aí na aprovação deste projeto. Uma resistência de uma bancada importante, que é a bancada evangélica, uma das maiores do Congresso Nacional, que traz consigo a bancada justamente esses princípios aí de conservadorismo, contra o vício, inclusive o vício em jogos que a gente tem visto crescendo no Brasil. Você acha que tem clima para esse projeto passar ou a bancada evangélica vai conseguir restringir a aprovação desse projeto? É porque uma divisão ali sobre, mesmo os contrários, dizem que é preciso regulamentar para ter o assunto nas mãos. Queria elogiar aqui o Piperno, lidar com esses assuntos aí, lidar com problemas sensíveis demais, né? Existem várias dependências e a ludomania é uma delas, e forte, né? Não é um gosto assim, vamos dizer, aumentado, não. É uma dependência. Isso arrasa a vida de uma pessoa. Isso destrói famílias, assim como toda dependência, né? Ativa uma área do cérebro que é como droga, né? É a central de recompensa e acaba dominando a pessoa. Tá, eu trato esses gatilhos assim, de uma maneira eu acho muito perigoso. Lidar com isso, muito perigoso. São poderes, né? Assim como as drogas lícitas e ilícitas, né? O álcool, uma pessoa pode se transformar num dependente e ele leva para o buraco, que é uma doença social. Leva para o buraco a família e não é uma questão íntima, não é dele, já se transforma numa doença social. Mas acontece o seguinte, muita gente achava que essa história da ludomania, que essa história do jogo clandestino era uma coisa da tiazinha, da vovozinha que ia lá jogar. Não, é um sistema profissional,
né, que não dá nunca dinheiro, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é jogar e jogar e jogar e jogar, né? E quem ganha, naturalmente, é a banca, qualquer que seja ele o jogo. Senão, o dono da banca quebraria, não teria jogo amanhã. Quebrou hoje, pronto, não tem jogo amanhã. Então, quem ganha é a banca. Então, isso está muito claro. Então, o que eu queria explicar é que existe ali uma divisão, mesmo os contrários, de que se houver a continuidade da proibição, o jogo vai continuar. E ele continuando clandestino, além, evidentemente, de quem lida com isso, a marginalidade toma conta e não a legalidade. Além disso, você perde a noção. Tanto é assim que só depois da legalização das bets que a gente viu quem joga, descobriu que é uma parte importante dos beneficiários de Bolsa Família gastam o dinheiro público lá e assim por diante. Então, é por isso que o projeto será aprovado, para que tenha uma regulamentação, que tenha critérios. Mas não é só a bancada evangélica, a bancada católica também, né? Eles acham que não deve ter a regularização disso, que pode ser uma tragédia para algumas famílias, né? Mas, olha, são coisas, eu diria que são cicatrizes da humanidade que são difíceis de lidar e ninguém sabe por que exatamente esse vício acontece. Tem gente que joga, sai, vai embora e tudo bem, mas algumas pessoas ficam. Ô Zé, e tem lobby para aprovação disso também? Tem aí um setor interessado que isso seja muito aprovado? Como é que é? Fortíssimo, um lobby que vem atuando há muito tempo. Eu venho acompanhando esse lobby, conheço todos os lobistas, um ex-deputado federal e um ex-senador tomaram isso assim nas mãos e rola dinheiro. Eu vi o presidente, eu conversei com o presidente da comissão, ele dizendo assim, olha, o projeto empacou lá, o que aconteceu? Aí ele falou assim, é porque metade descobriu que a outra metade estava ganhando dinheiro. Aí ele falou assim, acharam um absurdo? Eu falei, não, descobri que não estava ganhando e querem também. Fala, Piperno. Não, eu queria até dizer para o Zé, enfim, me citou de forma muito respeitosa, é que, Zé, eu entrei nesse grupo porque, veja, eu não atuo para convencer ninguém a parar de jogar ou para parar de beber, ou enfim. Eu acho que cada um tem que ter autonomia para fazer o que bem entende, mas não custa nada a gente tentar provocar algumas reflexões. Então, no caso específico do jogo, eu acho que o apostador tem que entender que ele ganhar vai ser uma exceção da exceção da exceção, porque vai ganhar em 99,99% dos casos a banca. E queria também dizer, fiz até uns posts sobre isso no Instagram, acho que foi isso que o Alan viu. Agora, eu queria dizer que essa edição, que está nas bancas da revista Piauí, tem uma excelente matéria sobre as bets, sobre os lobbies e dando nome aos bois. Vários parlamentares que são intimamente próximos desses empresários e como foi que a senadora Soraya Tronic não conseguiu, por exemplo, emplacar tudo que ela queria nessa CPI que acabou frustrada. Ela fez um belo trabalho, mas eu diria que o trabalho dela foi bastante sabotado. Parabéns pela importante reflexão, Fábio Piperno. E uma dica aqui, não faça apostas, faça investimentos. E aí você segue a dica aí do Alan Gani, do Bruno Musa. Se você quiser mais do que dicas, se você quiser consultoria, contrate aí as agências, as empresas do Alan Gani e do Bruno Musa. Tenho certeza que vai render mais do que essas apostas aí, que geralmente perde, né, o Piperninho? Geralmente perde. Você falou muito bem aí desse percentual aí de frustração nas apostas.